Graças, paz, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos texto que está na Epístola de Tiago, capítulo 4, versos de 13 ao verso 16. Mas eu gostaria de me atentar ao verso 13 e ao verso 15, que diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Veja, nós estamos vivendo dias de preocupação, dias onde as pessoas têm estado amedrontadas, em alguns casos já entrando num estágio de desequilíbrio por conta dessa ameaça que tem afetado não só aqui o Brasil, como todo o mundo. Mas, diante disso, algumas precauções são necessárias, estão sendo tomadas, as nossas autoridades têm então instruído a que se coloque, se passe o álcool em gel, se utilize de máscara, o distanciamento em uma distância de 1,5 m, 2 metros das pessoas, que aquele grupo de risco fique em casa, que se possa ter o máximo cuidado em relação a essa questão da contaminação. E de fato isso é muito bom, de fato isso é necessário, são pessoas que entendem do assunto e estão aí nos auxiliando. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto por conta de algumas atitudes que são pretensões humanas. E quando nós vemos a questão do vírus, nós vemos essa utilização, esses cuidados como pretensões de evitar o contágio e evitar assim que aconteçam vítimas. Mas o texto fala o seguinte, versículo 13, ele fala a respeito de alguém que disse que hoje ou amanhã, então, ele estaria indo a tal cidade. Ele estaria, então, fazendo uma viagem para uma cidade. E lá nessa cidade, ele passaria um tempo. Ele determinou no seu coração que seria um ano, então, que ele ficaria ali. Depois, ele, então, determina que durante esse ano que ele passaria naquela cidade, ele estaria, então, negociando. A sua atividade seria o negócio. E ele já determinou no seu coração que, a partir daquele negócio, ele teria lucro. Veja, a pretensão daquele homem já estava totalmente montada, o projeto, tudo que ele fez em relação ao seu planejamento foi correto, ele fez tudo certinho. Só faltou uma coisa. E muitas vezes nós planejamos e nós nos precavemos de algumas situações, nós ouvimos as nossas autoridades em relação a isso que está acontecendo, mas nós esquecemos de um pequeno detalhe que faz a diferença para todo o resto. Todo o planejamento que foi feito, sem esse detalhe, ele se torna em vão, ele se torna sem efeito. Veja, no início do versículo 14, ele faz a seguinte colocação: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Jesus já disse isso no Evangelho, falando aos discípulos: olha, por que vocês estão preocupados? Você não pode acrescentar à sua altura nem 1 centímetrozinho sequer. No entanto, Deus é sabedor de todas as coisas e sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Por isso, o projeto do ser humano, embora seja real e necessário, o planejamento, ele não pode ser a base do sucesso. Eu não posso me pautar, eu não posso esperar que o meu planejamento unicamente seja responsável pelo sucesso da minha vida. E aí no versículo 15, ele vai dizer algo muito interessante. Olha, se o Senhor quiser, é o que você devia dizer, se o Senhor quiser, não só você vive, como você faz isso ou faz aquilo. Isso quer dizer que a nossa vida está nas mãos de Deus.
Não importa quanto planejamento eu faço, não importa quanto cuidado eu tenha, não importa quanto álcool em gel eu utilize, não importa quanto de máscara eu utilize, não importa quanto de distanciamento social eu possa ter e até de isolamento. Se Deus não quiser, eu não vivo. Se Deus não quiser, eu não faço isso e não faço aquilo. Por isso, nos chama a atenção o texto em dizer, olha, se Deus quiser. Por mais que nós tomemos todos os cuidados que são necessários, é necessário que nós coloquemos em primeiro lugar aquilo que é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, tem que estar na nossa vida a sensibilidade no sentido de saber que é Deus que tem o controle das nossas vidas. Os meus projetos, eles têm que estar amparados, eles têm que estar fundamentados a partir da vontade de Deus. A minha percepção é, olha, se Deus me permitir, então, eu farei. Se Deus quiser que eu viva, eu viverei. Eu vou fazer a minha parte, mas eu estou confiando no meu Deus. Que você possa ter a sua confiança no Senhor e você possa fazer de fato tudo o que é necessário fazer, mas você não possa se orgulhar, como diz o versículo 16, você não possa ser arrogante em achar que só fazendo isso é o suficiente para você viver ou fazer isso ou aquilo. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da última palavra, que é a do Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que nos ama e aquele que enviou Jesus para nos salvar e nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.